Eu quero fazer a leitura agora do documento que foi feito pelos produtores de São Marcos e depois vamos fazer rapidinho aqui o resumo do que nós vamos propor para a mudança da lei. São Marcos, 6 de fevereiro de 2024, auditório da Prefeitura Municipal. Diante dos acontecimentos no município de São Marcos e na região, se faz necessário e urgente que os órgãos competentes da República Brasileira tomem providências a partir das deliberações unânimes dos mais de 300 produtores rurais e cidadãos presentes na reunião realizada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário nesta terça-feira, com início às 19h30 no auditório da Prefeitura Municipal de São Marcos. Estes órgãos, seguindo as deliberações dos presentes na referida reunião, devem atentar-se para as leis, as normativas, as portarias e as convenções que estão sendo ponto de partida de situações de conflito e insegurança para os produtores rurais e a sociedade. Quais foram as deliberações? Que os órgãos fiscalizadores realizem uma averiguação verdadeira dos fatos que geraram a repercussão negativa sobre os produtores, a produção e a comunidade são-marquense. Integrantes do Conselho Agropecuário fizeram uma breve averiguação dos fatos e identificaram que aquilo que foi publicado pelos órgãos públicos e que foi replicado pela imprensa local, regional e de fora daqui, não condizem com a realidade. Então, os presentes solicitam que os órgãos públicos façam a averiguação dos fatos com urgência e, ao identificarem os equívocos, que seja feita a devida reparação para que não seja manchada a imagem da propriedade afetada, do povo de São Marcos, da região e principalmente dos produtores de alimento do município. Que a imprensa local, regional, estadual e nacional, que tenha divulgado o acontecido no município de São Marcos, faça a devida retratação das manchetes e matérias que não condizem com o que verdadeiramente aconteceu no município de São Marcos. Que o Poder Público Municipal, através do prefeito Evandro Kruver, se manifeste solicitando a investigação fática, verdadeira, junto aos órgãos públicos de fiscalização e que façam a devida reparação do que foi publicado, porque o que foi publicado não condiz com o que verdadeiramente aconteceu no município de São Marcos. Que os parlamentares brasileiros revoguem todo o arcabouço jurídico que está sistematizado na NR31, revogando as leis, as portarias e as convenções que foram instituídas e que atualmente estão gerando a insegurança jurídica na produção de alimentos, no meio rural e de uma forma geral. Ainda que sejam feitos os devidos distratos, revogações de adesão, ou que o Brasil deixe de ser signatário das convenções internacionais constantes na NR31 e aquelas que têm sido divulgadas pelos poderes da República Brasileira como norteadores de políticas que estão servindo de base para as fiscalizações que estão gerando conflito, atrito e insegurança em todos os produtores rurais e na sociedade como um todo. Destacando-se aqui a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Que sejam investigadas as verdadeiras causas e os objetivos do aquecimento global, foi o que foi mencionado hoje à tarde aqui, das mudanças climáticas. Que sejam averiguadas as tecnologias da geoengenharia climática. É urgente que sejam averiguadas as patentes da geoengenharia climática. Atentar-se para a norma regulamentadora 31. Até o ano de 1943, isso aqui é muito importante. Até o ano de 1943, o Brasil era essencialmente agrícola. E o capítulo 7 da CLT excluía categoricamente o trabalhador rural da aplicação de seus preceitos, conferindo-lhe tratamento diferenciado em relação ao trabalhador urbano. Aqui cabe um questionamento. Por que quando a imensa maioria das pessoas vivia, trabalhava e se sustentava na produção agrícola, esses preceitos de lei não eram eles eram excluídos? E agora, que tem uma minoria que trabalha no meio rural, essas leis estão sendo cobradas? Nós precisamos se questionar disso.
Em 1963, entrou em vigor o Estatuto do Trabalhador Rural, aprovado pela Lei 4214, que revogou a citada disposição, revogação essa convalidada pelo artigo 1º da Lei 5.889 de 1973, que regulamenta atualmente as relações de trabalho rural no Brasil. Este ponto tem sido crucial nessa atual conjuntura que o meio rural tem sido enquadrado. Então, o que era para ser a proteção ao produtor rural tem sido exatamente o contrário. Os produtores rurais estão tendo uma realidade que não condiz com o que deveria ser a proteção da propriedade, da saúde e da segurança dos agricultores e da certeza de que poderá continuar produzindo para sua subsistência ou comercialização. Os avanços das leis desde a instituição do Estatuto do Trabalhador Rural, neste momento, tem sido motivo de grande preocupação para os produtores e para a segurança das propriedades, as ações dos produtores e de acontecimentos que envolvem os produtores. Os produtores estão tendo que se preocupar com situações que até um tempo não muito distante não havia nem sido mencionado. Diante disso, cabe o questionamento: será que os avanços que vêm acontecendo servirão de salvaguarda aos produtores de alimento ou estes avanços pretendem substituir o produtor rural de alimentos por alimento industrializado? No artigo 184 da Constituição Federal, diz, abre aspas, compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei, fecha aspas. Este artigo da Constituição tem sido motivo de preocupação para os produtores. E aqui é necessário destacar o ponto principal do que está em jogo nesse momento: o risco da perda da propriedade. O produtor vive assombrado agora com: se caracterizar trabalho escravo, vai perder a propriedade, a posse das suas terras. E se isso está sendo ameaçado pelo que consta na Constituição Federal, especialmente no artigo 243, abre aspas de novo, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais, presta atenção, de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e à habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observando no que couber o disposto do artigo 5º da referida Constituição. O parágrafo único: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei, fecha aspas. Entendem a importância do que nós estamos discutindo hoje à tarde aqui? Diante disso tudo, quais serão as próximas novidades que surgirão para desviar a atenção do produtor rural, a sua dedicação à propriedade e à produção? O produtor rural não terá mais garantia de estabilidade na sua propriedade e na sua produção? Quais serão as alterações e as novidades que virão a partir das novas determinações que hoje estão sendo denominadas de pacote verde? O que virá de surpresa com o denominado desenvolvimento sustentável? As políticas de proteção do meio ambiente andarão em sintonia com a segurança alimentar? Ou os produtores e a sociedade terão que escolher entre comida e preservação da natureza? O objetivo é industrializar toda a necessidade alimentar do mundo e impedir a produção natural de alimentos sem uso dos recursos naturais?
Chegará um momento em que, ao invés de ser feita a fiscalização da propriedade, em sua estrutura, nas condições de estadia, hospedagem, alimentação, saúde e segurança, passará a ser feito o conceito de diversidade, equidade e inclusão. É isso que espera o produtor rural? Métrica de consumo de água, métrica de consumo de energia, métrica de consumo de combustível? Será limitado o uso de recursos? E qual será a referência para estes padrões e parâmetros? A sustentabilidade ambiental com sobretaxa de combustíveis fósseis, encarecendo os custos da produção, e a limitação do tamanho do rebanho baseado nas emissões, poderá ser essa a referência daqui por diante? O que virá de surpresa para a produção de alimentos com a aprovação da reforma tributária? O que virá de surpresa com a regulamentação do mercado de carbono? O mercado de carbono serve para evitar poluição ou será proibição para alguns produzirem e permissão para outros poluírem? Senhores parlamentares brasileiros, precisamos que seja acompanhada a regulamentação da reforma tributária. Haverá imposto ambiental e tributação de serviços ambientais na reforma e mais a regulamentação do mercado de carbono? Como ficará a situação da regulamentação desses novos impostos sobre o dito desenvolvimento sustentável? Sendo assim, senhores deputados federais e senadores, solicitamos que sejam suspensas as fiscalizações nas propriedades rurais, que volte a legislação, isso aqui é muito importante, que volte a legislação ao que era anterior à criação do Estatuto do Produtor Rural, que sejam revogadas a Lei 5.889, de 8 de junho de 73, a Portaria 3.067, de 12 de abril de 88, que estabeleceu as 5 normas regulamentadoras rurais, a Portaria 86, de 3 de março de 2005, a Portaria 191, de 15 de abril de 2008, que o Brasil deixe de ser signatário da Convenção, isso é muito importante, que o Brasil deixe de ser signatário da Convenção 184, Segurança e Saúde na Agricultura, assim como da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil não precisa de organismos internacionais para ditarem as normas de como a produção de alimentos deve ser feita. O povo brasileiro deve ser soberano. Não haverá segurança jurídica no país enquanto houver aquecimento global e função da terra, porque a função social da terra é um instrumento para fazer a agenda do pacote verde avançar no âmbito do agronegócio, atingindo a produção de alimentos e gerando insegurança alimentar. São Marcos, 6 de fevereiro de 2024, Alexandro Citon, Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. A gente agradece imensamente aos produtores de São Marcos que fizeram esse documento, que é o documento resumo de tudo que nós falamos hoje à tarde aqui. E eu quero, meus irmãos, finalizar a minha apresentação. Eu iria fazer uma apresentação da história da legislação brasileira, para nós todos termos conhecimento. Infelizmente não deu tempo, infelizmente o meu tempo aqui está prejudicado, mas eu quero fazer 2 coisas conosco aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que se geram as denúncias. Vocês, é uma pena que boa parte dos produtores já foi embora, mas eu vou mostrar para vocês como é que são geradas as denúncias, porque eu sei que a maioria de vocês não sabe disso. E eu tenho certeza que a maioria de vocês, todos nós, precisamos saber disso. Então prestem atenção. Como as denúncias são geradas no Brasil? Primeiro, satélites captam dados e imagens do bioma da Mata Atlântica em 17 estados brasileiros. Por meio do sistema de alerta de desmatamento, são gerados alertas mensais com validação em imagens, com 4 metros de resolução espacial, com detalhamento, demonstrando desmatamento acima de 0,3 hectares em qualquer fragmento florestal, independente do estágio de desenvolvimento e idade.
Terceiro, cada alerta é validada com um laudo técnico que descreve, a partir da interpretação visual do entorno, se o desmatamento é para uso agropecuário, expansão urbana ou mineração. Além disso, o laudo vincula o desmatamento a um registro do Cadastro Ambiental Rural. Lembra que nós falamos dele? Quarto, as imagens de satélite Sentinel de alta resolução e inteligência artificial para detecção e validação dos alertas de desmatamento incluem informações sobre as áreas desmatadas e apoia a atuação do IBAMA, dos estados, as secretarias municipais e as polícias ambientais, do Ministério Público Estadual, das delegacias da Polícia Civil, entre outros. É por isso que nós recebemos embaixo da parreira fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Vocês entenderam agora? 5. O sistema de monitoramento envia alerta para o Ministério Público, que envia um documento para a Delegacia da Polícia Civil, que chama o proprietário da terra para prestar depoimento e instaura inquérito. Vocês entenderam agora? Foi isso que aconteceu até esse momento. E é importante, meus irmãos, que a mesma justiça que não nos ajuda em todas as outras situações, ela não tem essa mesma agilidade para outras situações das nossas propriedades do que isso aqui que eu li agora aqui para nós. Eu vou ler rapidamente ainda, meus irmãos, as alterações que nós propusemos aqui. Vocês não vão embora. Quem aguentou até agora, aguenta mais 15 minutos. Vamos lá. Calma. Muito obrigada pela força e pela coragem de vocês. O que é que nós estamos pedindo? Calma. Revogação para a proibição que os filhos de produtor rural menor de 18 anos possam trabalhar na propriedade. Permitir que as refeições possam ser feitas junto com os contratantes. Revogar a lei, o item 31.7.4 da NR 31, a portaria 4.223 de 20 de dezembro de 2022, que obriga um trator de cabine fechada e para colocação de agrotóxico e permissão, presta atenção, os mesmos que obrigam nós a ter trator cabinado impedem que nós possamos fazer a nossa produção de adubo natural. Vocês entenderam essa distorção? Nós não podemos mais aceitar isso. Querem obrigar nós a ter o trator com a cabine fechada, ou qualquer equipamento com a cabine fechada, mas impedem que nós usamos adubo biológico feito na propriedade. Vocês entenderam a disparidade disso? Revogar a determinação de prazo de 120 dias nas atuais exigências para segurado especial. Meus irmãos, eu vou explicar isso aqui porque eu não vou ler tudo. Se nós, hoje, a agricultura familiar, eu vou usar como exemplo a agricultura familiar que fica fácil. Se eu contratar 10 pessoas por 12 dias, acabou meu prazo? Se eu contratar 10 pessoas por 12 dias para eu fazer, por exemplo, o plantio, eu não posso contratar mais ninguém para o resto do ano, para colheita, para mais nada. Acabou. Se eu contratar mais um dia, eu vou perder a condição de segurado especial. Eu falei com alguns produtores de São Marcos, na minha opinião, esse é o item mais sacana de todos, porque a gente sabe que a família, olha só, se os meus filhos não podem trabalhar, um menino de 17 anos, não pode me ajudar em nada na propriedade porque é considerado trabalho infantil, como é que eu vou dar conta da minha propriedade se eu plantar um pouquinho mais? Vocês entenderam a gravidade disso aqui? Nós estamos pedindo permitir a contratação por prestação de serviço autônomo. É necessário isso aqui. Outra coisa que nós estamos pedindo juntos também, revogar a obrigatoriedade do PGR-TR e da medicina do trabalho para a contratação de até 30 dias. Que a alimentação e a hospedagem sejam acordadas entre contratante e contratado.
Estabelecer que os termos de ajustamento de conduta, principalmente na área trabalhista, sejam cumpridos integralmente pelas empresas integradoras, principalmente por ajustes necessários nas áreas dos produtores integrados, relativas às atividades regradas pela Lei da Integração, a Lei 13.288. Estabelecer que as atividades da avicultura e suinocultura, regradas pela Lei 13.288, sejam executadas por produtores rurais e seu núcleo familiar, o segurado especial, ou por mão de obra contratada, é aquilo que a gente falou antes, na situação de autônomo ou de serviço terceirizado, hoje não pode, eximindo o produtor dos possíveis vínculos empregatícios demandados na esfera administrativa e judicial. Na falta de cumprimento das normas estabelecidas pela Lei 13.288, a integradora e os integrados sejam responsabilizados por danos ou prejuízos à parte prejudicada com multa e indenização, com base na produção desenvolvida e nos ganhos estabelecidos. Mais flexibilidade na jornada de trabalho. Nós precisamos de flexibilidade na jornada de trabalho. Recontratação imediata, vocês sabem, se a pessoa foi demitida, ela não pode ser recontratada, tem um período de carência. Redução da burocracia para essa recontratação temporária. Exclusão de pequenos produtores, presta atenção, exclusão de pequenos produtores das exigências da NR 31, revisão das exigências de treinamento, aceitar que EPIs sem o CA também sejam adequados à proteção conforme o fabricante, simplificação do PGR, revisão de exigências de equipamento de proteção individual, incentivo à modernização e inovação na propriedade rural, clarificação da lei de insalubridade e periculosidade, ela não é clara. Simplificação das exigências de instalação sanitária. Hoje nós podemos ser punidos se o banheiro não está a tantos metros da propriedade, de onde a pessoa trabalha. Flexibilidade na alocação de moradia, redução de multa e penalidade, simplificação da fiscalização. Vocês viram o que eu falei aqui sobre a fiscalização? Revisão de norma de transporte de trabalhador, incentivo ao emprego formal, criar incentivo para que possa ser formalizado o trabalho verdadeiramente. Simplificação das exigências de alojamento. Incentivo à capacitação interna. Hoje não é o que a gente precisa, hoje é o que é imposto pelo que está nessa legislação aí, principalmente na NR 31. Flexibilização das exigências de segurança em máquinas e equipamentos. É aquilo que nós pedimos a revogação. Redução da burocracia para empregado rural. Incentivo ao uso de tecnologia sustentável que seja criada no campo. Flexibilização da contratação do adolescente. Permitir a contratação de adolescentes em condições especiais e protegidas. Revisão do artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 33º, que proíbe, olha só, proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade. Os pais devem ter a autonomia de conduzir os seus filhos, tomando os cuidados que eles consideram correto para a educação e para a ocupação dos seus filhos. Sabe-se que este impedimento faz com que os filhos sejam impedidos de trabalhar com os pais e ficam à mercê da suposta educação de tempo integral. Quem deve educar os filhos são os pais. Sem ter tido contato com a produção até os 16 anos, o filho dificilmente vai querer ficar na propriedade. É por isso que nós não estamos conseguindo dar volta e deter renovação nas propriedades, meus irmãos. Esse é um item crucial, nós precisamos batalhar por isso. Simplificação das exigências da documentação, incentivo à cooperação entre produtores, redução das exigências de sinalização de segurança. Sinalização na roça, meus irmãos.
revisão das normas de ergonomia, flexibilização das exigências de saúde ocupacional, simplificação das exigências do controle de praga, flexibilização das normas de armazenamento de produto químico. Olha só, em Santa Catarina foi flexibilizado, no resto do país não. Vocês entendem? É por isso que nós precisamos pedir isso aqui em nível federal, meus irmãos. Flexibilização da organização do trabalho, redução das exigências de registro ponto. Hoje na roça, a mesma exigência que tem para Randon, tem na roça. Incentivo à melhoria das condições de trabalho, revisão das normas de proteção a intempéries, flexibilização das exigências de armazenamento de produto agrícola, simplificação das normas de capacitação, revisão das normas de higiene no trabalho, flexibilização das exigências de segurança na área do trabalho, que inclusive dificulta algumas coisas que são cobradas do proprietário. Incentivo ao uso de equipamento moderno, revisão das normas para o trabalho noturno, a produção de leite. Dos principais problemas para a produção de leite é isso aqui, a norma para trabalho noturno. Simplificação das exigências de monitoramento de saúde, flexibilização das exigências de acessibilidade, revisão das normas de ventilação e iluminação. Pessoal, ventilação e iluminação também é um dos itens mais complicados para o produtor rural. Vamos ter que botar ventilador na roça. É mais ou menos isso. Incentivo ao uso de energias renováveis, flexibilização das exigências da proteção ambiental. Olha só, pessoal. A principal acusação que tem contra nós hoje é de que nós não usamos energias limpas. Mas a dificuldade que tem para o produtor rural usar é imensa. É só a gente conversar com o produtor que a gente entende isso. 2, para acabar. Simplificação das exigências de manutenção dos equipamentos e manter uma atividade agrícola respeitando as características culturais de cada região. Hoje é para o Brasil inteiro a mesma coisa. E aí como é que nós vamos fazer a mesma coisa que é feito lá no norte, lá no nordeste com aquilo que é feito aqui? Sem imposição de regra conflitante e que hajam retaliações. Eu, infelizmente, não consegui apresentar tudo que nós tínhamos para apresentar. Eu vou marcar uma reunião, mais uma vez, com o presidente do Sindicato Rural de Caxias do Sul. Era para ele estar aqui, não sei por que não esteve, para nós apresentarmos que a convenção coletiva dos sindicatos da Serra tem uma distorção complicada. Ela diz o seguinte, na convenção coletiva nossa: todo empregador deverá registrar na CTPS do empregado expressamente a efetiva função por ele desempenhada. Ou seja, aqui está dizendo que nós temos que ter o contrato, quase que o produtor tem interpretado que o contrato é específico pela CLT, quando na verdade a legislação brasileira oferece diversas formas de contratação. Contratação do safrista, contratação por prazo definido, por prazo indeterminado. E além dessas contratações todas, nós estamos sugerindo, então, que seja incluído a contratação de trabalho autônomo. Meus irmãos, muito obrigada. Infelizmente, a gente não vai conseguir abrir para que vocês se manifestem, porque nós temos que sair da Câmara de Vereadores agora, o nosso horário se esgotou. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Nós vamos encaminhar tudo isso para os nossos parlamentares. Nós vamos encaminhar tudo para eles, vocês viram. Eles participaram aqui conosco, alguns, e nós vamos encaminhar para eles e juntos nós vamos cobrar deles. É por isso que nós estivemos juntos aqui. A partir de agora, pessoal, é isso. Nós vamos ter que saber o contato de todos os deputados federais, de todos os senadores, de todos os vereadores, de todos os deputados estaduais, de todos os prefeitos, e nós vamos nos ajudar. Vocês ouviram a cobrança que eu fiz para os deputados federais e para o senador. Por que é que estão impondo agenda verde? Por que é que estão impondo pacote verde antes de limpar a sujeira, meu Deus do céu, da enchente? Vocês entenderam?
E é por isso, a acusação de trabalho escravo, meus irmãos, era só o levante para virem com a desculpa de dizerem que nós somos escravagistas e por isso vão desapropriar as nossas terras. É importante isso. Vocês viram? Eu li. Está na Constituição, não sou eu que estou inventando. Então, nós precisamos entender. Enquanto existir aquecimento global e função social da Terra, nós corremos o risco de, pelo simples fato de nós querermos produzir os nossos próprios alimentos, não querermos comer tudo industrializado, nós sermos considerados escravagistas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra. Grande abraço.